e hoje recebendo a Júlia, quinta eliminada da Fazenda 16, que vai repercutir com a gente a formação da roça da noite passada. Ela já tá prontinha aqui, gente. Júlia? Caramba! A guerra lá dentro da turma do Zelov com o Sasha continua. E eu queria saber de você. Você teve embates com o Zelov e embates com o Sasha. Aqui do lado de fora, como é que você tá vendo tudo isso? Principalmente com relação ao Sasha. Bom, vamos lá. A minha situação com o Sasha e com o Zelov são muito diferentes. O Zelov sempre foi um embate meu declarado desde a primeira semana. Ele sempre teve comportamentos muito agressivos, gratuitos comigo. Eu nunca levantei o meu tom de voz pra ele, nunca ofendi ele, nunca chamei ele de agressor nem nada do tipo. Mas ele é uma pessoa que ele comprou uma grande implicância comigo por não ter optado por jogar com ele. Então ele sempre foi um grande desafeto meu. A minha situação com o Sasha é diferente. O Sasha, ele foi meu amigo lá dentro e foi um aliado durante muito tempo, até ele optar por jogar sozinho. E eu tive embates com o Sasha de decepção mesmo, de atitudes que ele teve às vezes comigo, que foram um pouco egoístas, que eu fiquei decepcionada, fiquei chateada, mas sempre, até eu ser eliminada do programa nessa semana, era um afeto. E quando eu discordava dele, eu sempre chegava pra ele pra falar, olha, Sasha, eu acho que você passou do ponto nisso, mas são situações completamente opostas. O Zelov realmente é um desafeto, não quero ver ele ganhando, inclusive quero que ele seja eliminado. E o Sasha, vendo aqui de fora, inclusive muitas das situações que acabou que as meninas compraram, eu também comentei com ele, vejo que foram por um lado um pouco errado. Acho que ele sofreu alguma certa injustiça em um certo momento do jogo. As suas antigas aliadas, você acha que elas estão um pouco perdidas? Porque uma hora elas falam com o Sasha, depois elas não falam mais. Aí elas brigam com a Luana, aí elas voltam a falar com a Luana. Cada hora elas fazem uma coisa. Então, assim, você acha que elas realmente estão perdidas no jogo? Que elas mudaram, por exemplo, voltaram a falar com o Zelov, aí deixaram de falar com o Zelov? Eu acho que elas estão perdidas sim, eu acho que é porque elas estão percebendo que muitas pessoas do nosso grupo foram saindo, acho que elas estão um pouco nessa dificuldade, meu Deus, vamos recalcular a rota, mas como é que a gente vai recalcular essa rota? Você acha que é um pouco de medo do que tá acontecendo, então? Eu acho sim. E eu não esperava, inclusive, que elas fossem estar perto do Zelov, inclusive eu até falei isso no programa do Faro, vocês me perguntaram, você acha que elas vão jogar junto? Eu falei, acho que não, porque não era da nossa coerência, né, até então, a gente não jogava com o Zelov. A gente tinha pontuações sobre o Sasha, mas jamais a gente jogaria com eles. Então, acho que elas estão nesse momento de tentar achar um lugar para elas na casa, mas talvez estão com um jogo um pouco equivocado. Ô, Júlia, pelo que eu percebi, você aqui de fora tá vendo um jogo totalmente diferente do que você via lá dentro, né? Então, se você tivesse uma oportunidade de falar para suas aliadas, assim, dar um conselho para elas, o que você falaria hoje para elas? Eu falaria para elas não comprarem uma briga que não é delas. Porque eu vejo muito lá dentro, todo mundo comprando uma grande briga com o Sasha ou com o Zelov. Eu vejo que as pessoas perdem um pouco da autenticidade, da personalidade. Tomando lados. E as pessoas esquecem de fazer a própria história. Então eu falaria, foquem em fazer o de vocês, a história de vocês, o enredo de vocês. Não fiquem comprando um enredo que já está sendo, sabe, meio que manipulado. Porque o Zelov, ele tem essa grande influência, né, sobre as pessoas. Ele gosta de dar opinião sobre as pessoas e muitas pessoas compram o que ele fala. Inclusive, viram até sombras dele no jogo. Então eu falaria, não sejam sombras, sejam vocês, façam o enredo de vocês e não fiquem comprando essa briga. Mas é mais fácil daqui de fora Muito ter essa mais. visão. Lá dentro fica parecendo que tá rolando um outro jogo. O que você viu aqui fora que você não viu lá dentro? Muitas coisas. Me surpreendi com muitas pessoas, me surpreendi com muitas situações, porque como eu falei lá dentro... Uma surpresa ruim. Uma surpresa ruim. Em muitas... Quem, por exemplo? Muitas pessoas. A Flor é uma pessoa que me surpreendeu muito negativamente, porque ela é muito duas caras. Ela me tratava muito bem, mas eu vi muitos VTs dela aqui falando até da minha mãe, inclusive. Falou da minha mãe, o Fernando também falou da minha mãe. Então eu acho que as pessoas são muito contraditórias, porque eu vi essa votação, gente, eu achei de verdade uma piada. Porque eles cobram muitas coisas, porque imitou a minha voz, porque falou isso, mas eles fazem também muito pior. E eu sempre fui dessa seguinte colocação, pra você poder cobrar de alguém, você não tem que fazer. Você tem que ser um Você exemplo. tem que ser muito bom, você tem que ser um exemplo. E ninguém ali é exemplo de nada, ninguém ali é muito bonzinho, ninguém ali é santo. Então as pessoas estão pesando a mão muito, cobrando uma coisa que nem elas mesmas fazem, sabe? Então isso é muito curioso pra mim. E de fora, lá dentro, a gente não tem noção das coisas, a gente não sabe o que está acontecendo aqui fora. A gente tem uma grande impermeabilidade entre esses dois mundos, que é o mundo lá dentro e aqui fora, e a gente vai tentando juntar fragmentos de informações. Aproveitando isso, você acha que as pessoas que estão lá dentro, elas guardam tudo para hora do ao vivo? Acho. Esquecem de falar as coisas quando estão no jogo? Assim, eu, por exemplo, eu tinha muito essa posição de me posicionar quando fosse comigo.
Eu nunca entrei em embate de ninguém, nunca comprei briga de ninguém. Mas o que eu tô vendo lá dentro, depois que eu saí, principalmente, que parece que, né, abriram as portas da loucura desde que eu saí. Muita coisa tá acontecendo. As pessoas estão comprando muitas brigas que não são delas. E elas não estão se posicionando muito no dia a dia. E no ao vivo elas estão falando muitas coisas que eu tô ficando bem surpresa. Bom, uma coisa eu tenho pra te falar. Você deixou sua marca registrada lá dentro e eu quero te desejar muito sucesso. Muito obrigada. E te agradecer por estar aqui junto com a Boa gente. sorte pra você, Júlia. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada.